Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Na cena do Evangelho de hoje, acompanhamos o chamado que os primeiros discípulos tiveram de Jesus. Eles se encontravam no cotidiano de suas vidas, no trabalho manual da pesca. Diz o texto do Evangelho que eles estavam frustrados pela noite de trabalho sem nada pescar. E de repente Jesus muda essa situação. Ele se aproxima da vida daqueles discípulos. Ele participa do cotidiano e transforma a vida deles por causa da palavra de Deus. Primeiramente, Jesus se aproveita do trabalho para o anúncio do Evangelho. Ele pega os barcos para usar como um palanque para falar às multidões. E depois, como um gesto de gratidão, de relacionamento e de apreço com os discípulos, Jesus convida para a pesca novamente. E os discípulos obedecem em atenção à palavra de Jesus, porque eles já tinham pescado, tentado e nada conseguido. Então, os discípulos se surpreendem com a tamanha quantidade de peixes pescados. Quer dizer, a presença de Deus transforma o mínimo gesto em abundância. O gesto de Pedro de confiar na palavra de Jesus e mesmo tendo a noite inteira tentado pescar, ele, em obediência, lança novamente a rede para a pesca. E assim é a ação de Deus também em nossa história pessoal de vida. Deus
o amor dele e sua misericórdia são superabundantes em nossa vida. Não precisamos ter medo de agir, de renunciar, de fazer em nome de Deus e em prol do bem comum. Somos chamados também a lançar outras redes em nossas vidas, a ousar mais na nossa vida de fé e a acreditar que Deus está agindo por meio de nós. Não estamos abandonados, sozinhos, esquecidos. Estamos na presença de Deus. E é essa presença que transforma o mínimo gesto em bênção. Diz ainda o trecho do Evangelho que ouvimos, que o espanto tomou conta dos discípulos por aquilo que eles viram, a tamanha quantidade de peixes. E Jesus ainda diz mais, que os discípulos seriam pescadores de pessoas, isto é, eles estariam doravante preocupados em pescar pessoas, em anunciar aquela boa notícia, aquela boa nova que eles experimentavam. Diz o texto ainda que eles, os discípulos, deixaram tudo para seguir Jesus. E essa disposição interna que devemos ter diante desse Evangelho. Nessa hora em que ouvimos a palavra de Deus, ouçamos também o eco do chamado do Senhor no nosso coração. Ele nos acolhe em seus braços para que possamos agir da melhor maneira, conforme a vontade do Senhor. Acolhamos essa presença de Deus que nos surpreende, essa presença de Deus que nos chama a seguir, essa presença de Deus que faz nova todas as coisas. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribuam para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.